Ok, paz seja com todos, amém? Gostaria de, antes de iniciar esse estudo, pedir a você que está me ouvindo, não é isso? Que está assistindo esse vídeo, que você pudesse se inscrever. Se inscreve no vídeo, né? Dá o like aí. Cada vez que você dá o like, mais vídeo chega às pessoas. Quando você se inscreve no canal, você recebe todos os vídeos que a gente lança no canal, certo? Então, peço a você, se inscreva, é grátis, não paga nada, não é isso? Se inscreve no canal, dá o like, envie esse vídeo para outras pessoas, não é isso? Que você ajuda muito o canal fazendo isso, tá certo? Valeu, obrigado. Eu gostaria de falar hoje de Elias e Enoque, não é isso? Dois personagens que há muito tempo as pessoas falam deles e acreditam que eles foram arrebatados e estão no céu, não é isso? E nós vamos hoje estudar um pouco a respeito deles e vamos aprender e saber que eles não estão no céu, certo? Eles não foram para o céu, mas a maioria das pessoas aprenderam que eles foram para o céu, não é isso? Mas vamos lá, não é isso? Em Gênesis 5:24, vai dizer que e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, ou tomou para si. Então, essa passagem é uma passagem que as pessoas lê ela e diz, olha, Deus tomou para si, Deus levou para o céu. Mas quando nós vamos ver lá em Hebreus, vamos abrir aqui lá em Hebreus, deixa-me ver aqui, Hebreus, capítulo 11, versículo 5, não é isso? Diz assim, ó, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então, as pessoas vê esse versículo, lê esse versículo e diz, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, né? Então, já pensa que Deus pegou ele, levou para o céu para ele não ver a morte. Então, mas não é isso que aconteceu. Aqui, Deus tomou ele para ele não sentir as dores da morte, para ele não passar por esse processo. Ele não sentiu. Deus, de alguma maneira, tomou ele e ele não passou por esse processo de sentir a dor da morte. Irmão, como é que nós sabemos disso? Olha, irmão, quando nós vamos ler aí mesmo no livro, nesse mesmo capítulo, no versículo 13, olha o que é que vai dizer. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude e concebeu e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então você vai ver aqui uma relação desse povo e está incluído Enoque. Pode começar a ler desde o capítulo 11, do primeiro versículo até o 13, que você vai encontrar o nome de Enoque aí, e vai dizer no versículo 3, ó, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, aí você vai ver lá em cima que Enoque está lá, como a gente leu no versículo 5, que Enoque estava lá. Mas lá no versículo 13 vai dizer, ó, todos estes morreram sem alcançar. Então, você já sabe que Enoque morreu, não é isso? Aí, irmão, mas onde é que ele está? Está no Hades, irmão. Nós temos vídeo aqui do canal falando onde os mortos estão. Em Cristo Jesus no seio de Abraão, no Hades, né? E outros no tormento. Não é aquele tormento do lago de fogo, mas já estão em tormento. Quando nós vamos olhar a parábola do Lázaro e o rico, nós vamos ver ali 2 compartimentos. E ainda tem um terceiro, que aí é tema para outro vídeo, não é isso? Mas eles estão lá, Enoque e Elias.
E o que é que diz sobre Elias? Segunda Reis, vamos lá? Segunda Reis, para nós olhar alguma coisa de Elias. Elias, Segunda Reis, capítulo 2, versículo 11. Vê o que é que diz de Elias. Segunda Reis 2:11 diz assim: E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ou seja, e Eliseu, mais Elias, e de repente um carro de fogo os separou e levou Elias. E Elias subiu, né? Subiu ao céu, não é isso? Então, nós vamos ler também, irmão, lá em 2ª Crônica, vamos ver o que é que diz 2ª Crônica. 2ª Crônica 21, verso 12. Diz assim, o verso 12, de 2ª Crônica. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Então, olha, depois que Elias foi transladado, né? Depois que ele foi transladado, ele escreveu... depois de 4, 5 anos, essa carta, depois do seu transladamento, é isso? Então, isso significa que ele não foi para o céu, ele foi transladado para um outro lugar, assim como aconteceu com Filipe, quando estava conversando com o eunuco, não é isso? Filipe foi transladado para um outro lugar, e depois de 4, 5 anos, que Elias foi transladado de um lugar para outro, não é isso? Ele escreve uma carta ao rei de Judá, Jeorão, filho de Josafá, dizendo a esse rei o quanto Deus estava desapontado com ele. E aí o profeta Elias vai dizer, se você continuar lendo, o que vai acontecer com esse rei, né? Deus não gostou ou não estava gostando do que ele estava fazendo com o povo, né? Aqui é só para dizer que Elias escreveu uma carta a esse rei depois de 4, 5 anos que ele foi transladado. Isso significa que ele não foi para o céu, ele foi transladado para um outro lugar. E de onde ele estava, escreveu essa carta a esse rei Jeorão, filho de Josafá. Na verdade, irmão, a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Olha, em 1 aos Coríntios 15:50 vai dizer que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Então, como pode Elias e Enoque ter ido para o céu se carne e sangue não herdarão o reino dos céus? E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15:20 que Jesus é as primícias dos que dormem. Então, antes de Jesus, não teve outro que foi ressuscitado e teve seus corpos glorificados. Elias e Enoque não teve corpo glorificado, né? Não teve, porque as primícias é Jesus. Jesus disse lá em João 12:24, se o grão de trigo não morrer, não dá frutos. Ou seja, sem Jesus não tem como ter corpos glorificados, não tem ressurreição. Jesus é a primícia da ressurreição, primícia dos que dormem. Mas você vai dizer, na morte de Jesus, muitos foram ressuscitados na hora que Jesus estava morrendo. Sim, eles morreram, eles ressuscitaram, mas tornaram a morrer. Para ressuscitar e ter corpo glorificado, só Jesus até agora, não teve outro, não é isso? Então, Jesus é a primícia dos que dormem. Onde estão Elias e Enoque? No Hades. Estão lá no seio de Abraão. Estão esperando a vinda gloriosa de Jesus Cristo para ter os seus corpos glorificados. E aí sim subirá e encontrará com os senhores nos ares. Toda a igreja vai passar por esse processo. E tem mais. Se Elias e Enoque estão no céu, como você vai me responder o que está escrito lá em João 3,13, que diz, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Foi Jesus que disse isso. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, Jesus, o Filho de Deus.
Então, ninguém subiu ao céu, né? Só Jesus. Elias e Enoque estão no Hades. Eles morreram, certo? A Bíblia não vai relatar a morte de Elias, mas morreram. A Bíblia relata a morte de Enoque, lá no capítulo 11, versículo 13 de Hebreus. A de Elias não relata, mas depois de 4, 5 anos, ele escreve uma carta, depois de 4, 5 anos que ele foi transladado. Ele subiu no redemoinho de fogo, né, essas coisas assim. Mas depois de 4, 5 anos, ele torna a escrever uma carta a Jorão. Significa que ele estava vivo, não tinha subido do céu. Ele foi transladado de um lugar para outro, mas na mesma terra, não foi no céu, não é isso? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. João 3,13. Então, quem está no céu, meus queridos? Deus. Jesus à sua direita, os querubins, os serafins, os adorando. Mais ninguém, irmão. Mais ninguém. Esse povo que morreram em Cristo Jesus estão no Hades, no seio de Abraão, esperando a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Olha, eu te peço mais uma vez, inscreve no canal. Todas as vezes que você se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, né? Se você se inscrever no canal, assim que a gente lançar um vídeo, diretamente chega, né, na sua conta aí, no seu canal aí, no seu smartphone, no seu celular. O YouTube manda direto. Então se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? Faz esse favor aí, dá uma ajuda aí pro canal, dá o like em nome de Jesus Cristo e espalha esse vídeo para outras pessoas em nome de Jesus, tá bom? Paz seja com todos.